Paz do Senhor, meu nome é William Cristo, mais uma vez guiado pelo Espírito Santo do Senhor. E sobre a palavra de Deus, quero eu ministrar uma palavra ao teu coração. Para quem não conhece o canal, se inscreva no canal. Para você que é inscrito, deixe o seu like, porque sempre estaremos aqui, sempre quando Deus nos chamar, a trazer uma mensagem para que Deus possa falar com você. Hoje eu quero trazer uma mensagem que essa mensagem, ela faz parte da minha vida. Eu estava aguardando alguns anos ou momento para algo se cumprir na minha vida, para eu compartilhar com você e ter certeza também que Deus vai falar com você. Hoje eu vou ler em 1 Samuel, capítulo 22, que fala assim: Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então eu levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. O tema da minha mensagem hoje é a tenda que não se ouvia o choro de uma criança. A tenda que não se ouvia um choro de uma criança. A Bíblia relata que Ana era estéril. A Bíblia relata que Eucana, ele tinha outra esposa que era Penina, porém frutífera, e lhe deu muitos filhos. E por isso Penina incomodava Ana, irritava Ana. E Ana era uma mulher que se tornou frustrada, muitas vezes amargurada. Mas um dia ela foi a Siló, se quebrantou na presença de Deus. Até que o sacerdote pensou que ela estava embriagada, mas ela disse: Não, Senhor, eu sou uma mulher amargurada de espírito. Naquele dia Ana saiu diferente. E aqui quando lemos do capítulo 20 em diante, diz que passado algum tempo, ela teve Samuel. Então, dentro dessa mensagem, a tenda que não se ouvia um choro de uma criança, no versículo 22 que lemos, eu quero trazer uma linguagem figurativa. Ana agora ela estava com a sua criança nos seus braços. Ana agora ela estava dando de mamar a Samuel. Agora aquela tenda estava cheia de alegria. Aquela tenda era cheio de um choro de uma criança. Significava muito para Ana naquele momento que ela estava tendo com o seu filho em seus braços. Mas outrora lá atrás, se formos ver, era uma tenda que por 25 anos era vazia, não se ouvia, não se tinha projetos, não se tinha alegria, não se tinha sonhos. Era vazia, enquanto a de Penina, Ana, passou algum tempo ouvindo e vendo. Então eu, dentro daqui, faz alguns anos atrás, eu aguardava a promessa de Deus na minha vida. E eu quero compartilhar com você que é inscrito no canal, você que está conhecendo o canal, tenho certeza que Deus vai falar com você. Aqui eu adentro e quero contar um testemunho da minha vida. E abro os parênteses para isso. Eu sou casado há algum tempo com a minha esposa Marcela, missionária Marcela, 8 anos atrás. Deus lá atrás nos concebeu de ser ela mãe e eu ser pai. E nos deu uma filha chamada Maria Eduarda. Minha esposa engravidou, conforme o tempo foi se passando a gestação. E nós compramos fraldas, tudo aquilo que se faz de o pai e a mãe se projetar. Nós projetamos que Maria Eduarda, o que seria de Maria Eduarda quando crescesse, como ia ser ela em casa, as suas bonecas, os seus brinquedos, tudo isso, todo esse mundo criamos em nosso coração, fizemos plano. Mas quando chegou no 8º mês, em uma semana, a minha esposa não se sentia mais bem. Minha esposa pensou: olha, estou sentindo contração e eu não sei o que está acontecendo. Eu lembro que naquele dia saímos e ela preocupada e algumas goteadas de lágrimas sobre os seus olhos caíam. Eu lembro que a gente foi no hospital e naquela época eu estava passando uma questão financeira muito difícil. Era uma época que eu não tinha carro, uma época que eu havia quebrado porque eu trabalhava com outra função e agora estava começando a trabalhar com outra coisa. E
Nessa época nos prendemos porque eu não tinha uma condição financeira boa. E ali fomos no hospital. E eu me lembro muito bem que teve ali uma pessoa que trabalhava no hospital, responsável pela máquina de ultrassom, um enfermeiro, e ele não quis nos atender. Preferiu ir tomar o seu café e eu lembro que a máquina ficou parada ali. Dali eu tive que arrumar dinheiro para pagar o ultrassom. E ali saímos, eu e minha esposa, e quando fomos naquele hospital, e ela entrou e saiu da sala, ela saiu chorando, porque Maria Eduarda já não se batia mais o coração, Maria Eduarda estava morta. Ao sair daquele dia, fomos para o hospital e minha esposa foi internada. Minha esposa foi internada e não tiveram discernimento e colocaram ela no quarto junto com outras mulheres que estavam gestante também, prestes a ganhar o seu bebê. E me lembro que numa dessas havia uma mulher usuária de droga, a qual não queria a sua criança, já tinha outras crianças. Naquele dia comparamos, porque uma pessoa não quer e por que a gente quer, está acontecendo isso. Naquele dia minha esposa saiu dali, ficou em outro lugar e naquele dia a nossa filha nasceu em natimorto, a Maria Eduarda, 1h15 da manhã. Eu levei a minha Bíblia, a gente orou, buscou, alguns irmãos compartilhou essa história nossa. E naquele momento eu acreditava que Deus podia ressuscitar, Deus podia enviar o fôlego de vida. E 1h15 da manhã nasceu a nossa criança. Minha esposa teve que ter um parto normal e eu creio que Deus deu um livramento grandemente na saúde da minha esposa. E naquele dia eu tive que descer e ver o corpo da Maria Eduarda. E eu desci, eu lembro que estava num saco, e eu tive que olhar para minha criança naquele dia. E aquele dia eu olhei para minha criança e eu não escutei a voz de papai, eu não escutei um choro, eu não vi algum movimento. E saindo daquele hospital, eu tive que fazer o boletim de ocorrência. E naquele dia que eu fui para o hospital, 4h da manhã, a minha esposa me mandou uma mensagem. E na mensagem ela dizia assim: olha, escuro o choro de toda criança, menos da minha. E aquilo aprofundou meu coração, mas a gente está tão anestesiado que a gente não acredita. E saindo dali eu fui para o hospital, num centro onde eles examinam o corpo, faz todo aquele protocolo. E chegando naquele lugar, eu tive que entrar, eles queriam que eu vestisse a minha filha para liberar o corpo, e eu entrei. E eu lembro que eu entrei naquele lugar e por algum momento eu peguei na mão da minha bebê e olhei para ela. E a gente não sabe porque muitas das vezes a gente está tão anestesiado, que a gente não entende o processo que passamos. Naquele dia minha esposa estava num lugar escutando o choro de outras crianças. E naquele lugar eu estava lá, vendo a minha criança e não escutando o choro dela. Estavam algumas pessoas comigo naquele lugar, eu não tive condição de vestir a minha filha. Eu me lembro que a pior parte foi quando chegou aquele caixão branco, quando trouxeram naquele carro aquele caixãozinho. E eu lembro que eu saí um pouco daquele lugar assim, porque eu não acreditava. E ali tudo bem, ocorreu de colocar aquela criança. Quando fomos para o cemitério, 3 meses atrás, eu havia perdido meu vô, um vô de criação, e eu me lembro que eu falava: olha, meu vô não vai ver a minha neta. E passado 3 meses, lá eu estava enterrando a minha filha, Maria Eduarda, naquele lugar, perto do meu vô. Então naquele dia, eu posso dizer que a minha tenda não se ouve o choro de uma criança.
Naquele dia havia um vazio dentro do meu coração. Havia lágrimas que não caíam sobre os meus olhos. Ao chegar em casa, eu não ia ver mais uma bicicleta rosa andar pelo quintal. Naquele dia eu não ia ver um carrinho, uma boneca. Naquele dia eu cheguei, eu vi fraldas que não ia ser usada, eu vi roupas que não ia ser usada, eu vi banheira de criança que não ia ser usada, eu vi um berço que não ia ser colocado uma criança. Tudo aquilo. Naquele dia a minha tenda se correu em lágrimas e em vazio. Naquele dia não foi um choro de transformação, mas foi um vazio. Então eu trago meu testemunho aqui, porque às vezes não conhecemos a história da pessoa, mas como diz Salmos 35, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Jó 5,18 diz, pois é Ele quem abre a ferida, mas é Ele mesmo que a trata. Ele fere, mas com as suas próprias mãos pode curar. Aquele dia a tenda nossa estava arrasada. Um vazio meu no coração da minha esposa. 8 anos atrás. 8 anos atrás. Mas, passado 8 anos, na data 6/4/2020, Deus abriu a madre da minha esposa, algo que não projetamos, algo que não sonhamos, e Ele permitiu da gente ter uma nova filha. Dia 6/4, a minha filha nasceu, a Manuele. Deus novamente trouxe alegria à minha tenda. Deus restituiu a minha casa. Deus restituiu o sonho da minha esposa. Deus restituiu o meu sonho. Hoje a Manuele está completando 2 meses, praticamente 2 semanas. Uma criança saudável, uma criança linda e maravilhosa. E aqui eu fecho os parênteses. Assim vai ser na sua vida. Hoje significava muito para Ana, querido, porque o choro daquela criança significava que o tempo não determina o que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida. O tempo não quebra, não se coloca obstáculos naquilo que Deus tem a fazer na sua casa. Ou seja, tem pessoas que estão ouvindo esse áudio, esse vídeo agora, e a sua tenda é tenda de tristeza, é tenda de desânimo. Samuel foi um projeto de Deus. Quem sabe, mãe, você está vendo o projeto do seu filho nas drogas, no vício, e a sua tenda é de tristeza. Mas entenda uma coisa, ele é projeto de Deus. Deus ele vai mudar a história da tua casa. Deus vai mudar a história da sua vida. Deus é um Deus que começa a obra e Ele é fiel para terminar. Ana naquele dia, aquela criança chorava nos braços de Ana. Aquela criança preenchia aquela tenda. Aquela criança não era só uma criança, mas era a própria palavra de Deus viva falando com Ana naquele dia e dizia, Ana, vê Ana, que todo o tempo tudo estava no meu controle, Ana. Ana, entenda, Ana, a madre estava fechada por um tempo, Ana, mas quando chega o tempo de se cumprir, Ana, vai se cumprir. Para você que está assistindo essa pregação agora, o tempo de Deus vai se cumprir na sua vida, a madre vai se abrir, os projetos de Deus vão acontecer na sua vida, assim como na vida da minha esposa e na minha vida. 8 anos depois, Deus restituiu a minha casa. 8 anos depois eu posso ver a minha esposa dar de mamar a minha filha. 8 anos depois eu posso pegar a minha filha nos meus braços. 8 anos depois eu posso ouvir o choro da minha criança. Deus restituiu a minha tenda. Deus ele não falha com as suas promessas. Hoje eu quero que você se alegre. O teu relógio não gira de acordo com o relógio de Deus. Há um tempo para todas as coisas. E eu quero profetizar na sua casa, eu quero profetizar na sua vida, eu quero profetizar nos seus sonhos, eu quero profetizar que Deus venha te encher de esperança, não saia da presença de Deus, não se desvie dos caminhos do Senhor,
confia nele e ele tudo fará. Filipenses 4,3, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra de Deus não cai por terra. Imagina aquela tenda cheia do choro de Samuel. Ana pegando em seus braços Samuel, vendo, Deus cumpre, Deus cumpre, Deus cumpre, é verdade, Deus cumpre. A tenda que não se ouviu o choro de uma criança. Aquele dia estava preenchido, uma nova história Deus estava dando sobre a vida de Ana. A história de Ana era diferenciada, porque Deus tinha algo maior na vida através da vida de Ana e através da vida de Samuel. Penina era frutífera, mas Deus tinha um projeto maior na vida de Ana. Deus tem um projeto maior na sua vida, querido. Não compare o seu filho com o filho do outro. Às vezes hoje o seu filho é um alcoólatra, um drogado, e o filho do outro é um doutor. Mas Deus projetou para o seu filho ser um missionário, ser um pastor na casa de Deus. Hoje ela está se prostituindo, mas Deus chamou ela para ser missionária na casa do Senhor. Hoje a sua casa é uma casa derrubada, mas Deus vai levantar esta casa. Deus vai encher o Espírito Santo do Senhor. Que a minha história, que o meu testemunho possa edificar a sua vida. Hoje eu posso compartilhar esse testemunho com você e dizer que a minha tenda hoje eu escuto um choro de uma criança, o choro da promessa de Deus. A palavra de Deus tem se cumprido na minha vida e assim vai se cumprir na sua vida também, em nome de Jesus.